Seja muito bem-vindo a mais um MPcast, o podcast onde você vai aprender sobre empreendedorismo, negócios, contratação, lançamentos digitais. E hoje eu tô com dois irmãos aqui, convidados de peso no podcast, você vai entender por quê. Os irmãos que estão aqui nesse ano de 2022 faturaram quase 1 bilhão, um pouco mais de 900 milhões de reais, tem mais de 3 mil franquias e a franqueadora deles é a 8ª maior do Brasil. Esses são apenas de alguns números. Só que, além disso, o Reinaldo, que você está vendo aí agora, é escritor, palestrante. O Gustavo Zanon é sócio do grupo e é atleta, já cumpriu alguns Ironmans, piloto da Porsche Cup. Então, tem muita coisa para a gente poder aprender aqui sobre negócio e mentalidade. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, poder contribuir com essa galera aí que está buscando crescimento e desenvolvimento. O prazer é meu. Obrigado, Gustavo. Que isso, Marcos. Pra gente é um prazer estar aqui. É muito legal poder trocar essa ideia aí com todo mundo. Tenho certeza que se a gente puder somar um pouquinho aí do que a gente aprendeu nessa jornada e essas pessoas conseguirem aplicar, vai ser bom demais poder contribuir. Boa, então vamos ser bem práticos com isso aí. Eu já quero fazer uma primeira pergunta. Na verdade, eu quero fazer um ponto de elogio para vocês. Acho muito massa vocês dois, que é irmão, trabalha junto, anda junto o tempo todo. Eu tenho um irmão, provavelmente meu irmão vai assistir isso aqui. Mas para trabalhar junto a gente não tem conexão e tal. Ô, meu brother, olha que inspiração. Bora inspirar nos caras, mano. Da hora demais aqui. Mas dá treta. Dá treta? Opa, tem que dar. O irmão que não briga não é irmão. Pô. Boa. Qual que foi a maior treta? Então eu vou passar com a treta, então. Ah, já teve muita. Aí, hoje muito menos, né? Mas antigamente, no começo do negócio, o rei ele é muito acelerado para querer fazer as coisas rápidas. E eu já sou aquele cara que gosto de não de organizar, mas puta, eu tenho que ter certeza que vai dar tudo certo, que tá tudo organizado. Então cria um pouquinho de atrito nesse processo. E, pô, no começo era briga mesmo, discussão, direto, né? Nunca saímos na porrada, mas, pô, discutimos pra caramba. Até que a gente entendeu assim, cara, cada um é bom numa coisa. Uma coisa que a gente tem claro é que a gente nunca vai se separar. E que é nós dois contra todos sempre. Então, o que ele fala pra mim, eu ouço pra caramba, é o cara que eu mais ouço. E ele também sabe que a hora que eu falo, cara, eu acho que o caminho é esse, ele me ouve muito bem. E a gente dividiu muito bem as áreas. Eu fico com o que eu sou bom, ele fica no que ele é bom. E cada um é responsável por aquilo ali. Isso que ele falou é tão interessante, né, Marcos, que a gente, resumindo assim, eu na minha área tenho a decisão final, ele na área dele tem a decisão final. Mas o que ele falou foi um negócio bacana. Há uns 4 anos atrás, eu acho que ele teve uma depressão. E ele tava desanimado pra caramba. E ele me chamou pra conversar, falando que queria me vender a parte dele, né, da empresa. Certo. Aí eu falei assim, cara, a gente começou junto, a gente vai acabar junto. Você quer vender a empresa? A gente vende, mas a gente vai sair junto. Entramos junto e a gente sai junto do negócio. Você Eu não não queria comprar a aceito parte dele, pode alguma. ficar sozinho. A gente arruma um investidor, a gente vende tudo, mas eu acho que não é por aí. E aí a gente conversando bastante. Da mesma maneira como às vezes tem momentos que eu não tô bem também, a gente conversa. Isso é muito bacana você poder ter para quem falar, para quem conversar, né? Então a gente tem esse lema aí, tamo junto na alegria e na tristeza. Cara. Uau, massa, hein? Da hora. Parabéns pra vocês, muito bom. E o que é a função de cada um hoje na empresa? Porque a sociedade é complementação. O que cada um complementa o Então outro? lá a gente fez o seguinte, hoje é um grupo, né? A gente tem o Grupo Zanon. O rei é CEO do grupo, né? Então esse grupo ele tem a função de trazer novos negócios para franquear, né? Trazer novos negócios como negócio mesmo, né? Então agora a gente está no agro aí com soja, com algumas outras coisas. Legal. E eu fico como CEO da Seguralta, que é uma das empresas do grupo. E a parte de gestão do grupo, eu que cuido, né? E então a gente divide basicamente assim. Então ele cuida do Grupo Zanon com os novos negócios e eu fico cuidando mais da operação de todas as empresas do grupo que hoje fazem parte. De maneira simplificada, o Zanon vende. Eu vendo, dou a cara, a tapa, quando tá ruim é comigo. E o Gustavo fica na operação. Gestão, organização, time. Eu costumo brincar assim, né? Eu sou um tratorzão, cara. Com rolo compressor, eu vou abrindo os negócios, fazendo, e ele vem atrás arrumando, né? Organizando. Mas o tava puxado, aí eu falei, hey, tá com muita coisa, cara. A gente precisa de mais alguém com o meu perfil. Aí a gente trouxe nossa irmã. Ah, que bacana. Aí hoje a minha irmã que é agrônoma, mas sempre trabalhou em grandes empresas. E o que é engraçado é que a gente
a gente tem a mesma função, só que ela trabalhava para outras pessoas e eu sempre trabalhei, né, no grupo. Mas ela é uma puta gestora e ela veio agora pro grupo, então desafogou um pouco esse processo. Né? Para quem não conhece vocês ainda, explica um pouquinho aí o que é a Seguralta e um pouquinho do grupo, pra gente poder aprofundar uns pontos aí. É uma corretora de seguros que foi fundada em 1968 pelo nosso pai, né? Foi a primeira empresa. Depois a gente vai entrar em detalhes, mas a gente faz seguros basicamente de tudo, né? Desde carro, casa, vida, avião, tudo que existe um risco e tem como ser mensurável, é possível fazer um seguro. Certo. É isso que a Seguralta faz. Equipamento do podcast poderia fazer de câmera? Pode. Também pode tem. fazer. Câmera, Boa. tudo. E o grupo, além disso, né, Rei, tem outras empresas. Vou deixar o Rei falar um pouquinho das outras empresas do grupo. Bacana falar que a Seguralta, né, que foi a pioneira, hoje ela é a 8ª maior rede de franquias do Brasil, competindo com marcas como McDonald's, Burger King, Pizza Hut. As outras marcas, nós temos aí um braço de financeiro, né, que é a SegCred. Temos 250 franquias. Nós temos também a Seg Energy, que é fotovoltaica. Nós temos a Zanon Agro, com a CZ Agro, que é a primeira franquia do agronegócio do nosso grupo. Além disso, nós temos produção de soja, milho. Nós temos também a Zanon Digital, que é uma empresa dentro do grupo só para cuidar dessa parte de digital do grupo Zanon. E também temos uma empresa que faz investimentos em mercado imobiliário com loteamento popular. Nós já fizemos aí alguns lançamentos, vamos lançar mais 1000 lotes. Eu tenho que estar junto disso aí, amigo. Vambora. Então, basicamente, falando a grosso modo, esse é o Grupo Zanon, mas o core business do Grupo Zanon são franquias, né? Esse é o nosso core business hoje. Tá. Você falou aí que tá batendo de frente, ou tá junto, tá acompanhando McDonald's, Pizza Hut. Qual outra marca que você falou? Boticário, Cacau Burger Show. King. Mas eu já vi várias lojas do Boticário, já vi várias lojas do McDonald's, já vi várias lojas do Burger King, mas eu nunca vi uma loja da Seguralta. Legal. Explica pra nós isso aí. Eu sei a resposta, mas eu quero que o público entenda essa diferença. Hoje nós temos, dessas 1.800 franquias que a Seguralta tem, 70% é home office. Legal. Não necessariamente ele tem que ter uma loja de rua, porque diferente de um Burger King, um McDonald's, onde a pessoa vai bater lá e vai consumir. Seguro é muito relacionamento, onde o vendedor vai até a empresa para vender seguro. Então, 70% dessa rede são home office e a gente deve ter hoje aí cerca de 250, 300 lojas físicas. Na capital, não justifica você ter um ponto de rua, pagar caríssimo, é melhor ele estar dentro de um prédio comercial, por isso que você às vezes não vê tantas fachada. E no interior tem bastante, em cidades menores, interior onde o aluguel é mais barato, aí já justifica um ponto de rua. Legal. Bacana saber. Então, ó, franquia não é só o que tem fachada, tem franquia dentro de casa, então. Exatamente. Boa. 70% das franquias são assim. 70%. Tá. Você falou que o negócio começou em 68 com seu pai. Como é que foi a entrada de vocês nisso aí? Então você herdou a empresa do seu pai saudável, vai lá e tocou. Ô Marcos, isso é bem legal, então você cara. Eu sou herdeiro, cara. Aqui no meu Instagram. Herdeiro, ó. Os caras me chamam assim, falam, não, o Zanon teve sucesso porque ele foi herdeiro. Cara, realmente, eu herdei. Né? Eu preferia, às vezes, não ter herdado, né? Porque eu costumo brincar. O homem ficou até vermelho, olha lá. Na hora que a gente entrou na empresa, eu comecei a trabalhar lá dentro. Porque eu não gostava de estudar, né? Nunca fui o melhor aluno. Minhas irmãs sempre tiraram nota 10 e eu e o Gustavo a gente passava de ano. O pai falou, vocês vão ter que trabalhar desde cedo. Beleza, eu com 16, 17 anos, estava trabalhando na Seguralta. E quando realmente a gente assumiu a empresa, que foi no ano de 2008, a empresa estava endividada com 300 mil reais. Isso em 2008, era como se fosse R$1 milhão hoje, né? Certo. Devendo para banco. Mas é importante frisar que não foi porque a empresa não dava dinheiro. A empresa dava dinheiro. O problema era a gestão financeira dos sócios. Então, imagina você ter uma empresa que dá 200 mil de lucro. Só que o sócio vai lá, pega esse dinheiro, separa ali em 2 sócios 100 mil para cada um. Só que ao invés dos sócios ficarem focados em gastar os 100 mil, não. Cada um gasta além dos 100 mais 50 a mais do que eles receberam. Então aí tem que pegar dinheiro do banco para cobrir isso daí. Só que aí gastava na pessoa física. Exato. E cobria na pessoa jurídica, na empresa. Ou seja, o negócio era bom, mas era péssimo na administração. Então a gente pegou um negócio devendo menos 300. Entendi. Essa foi a situação. Você tinha ciência disso quando vocês entrou? Que era bom negócio, mas era mal administrado? Cara, demorou um pouco, assim.
eu comecei a trabalhar com 14 anos. O Reinaldo é 2 anos mais velho que eu. E eu fiz, como eu tava conversando com o Marcos, cara, eu trabalhei em todas as áreas da empresa, literalmente, todas as áreas. E eu só fui entender isso quando eu realmente fui trabalhar no financeiro. Que aí eu comecei realmente a ver os números, entender um pouco. Falei, cara, o negócio é fudido. Não tem o que falar. Fudido de bom. De bom. Certo. Fudido de bom, assim, cara. É um negócio que dá muito dinheiro, que um custo fixo é muito baixo, porque a gente não tem estoque, a gente não tem nada disso, não tem produto perecível, não vence o seguro, né? Tipo, não consigo vender depois. Só que, cara, tava sendo mal administrado. E, sinceramente, se a gente for levar em consideração de onde meu pai saiu, cara, meu pai vendia verdura na feira, cara. Meu pai nunca veio de uma família de empreendedores ou nunca teve uma educação financeira. Eu falo que, cara, meu pai realmente foi um puto empresário, assim. Muito, muito bom mesmo. Pelo o que ele conseguiu levar a empresa, de onde ele saiu até onde ele chegou, cara, são poucas pessoas que fazem isso na vida. E a gente cresceu escutando a famosa conta garantida. Eu fui descobrir que essa conta garantida no banco era, você devia pro banco e pagava, sei lá, 4% ao mês de juro. O que é conta garantida? Você não tem dinheiro para tocar o teu negócio, o banco te dá um limite, e aí você fica pedalando com o dinheiro do banco, né? É essa situação. Empréstimo. É empréstimo. É quase um empréstimo, só que ele não tem prazo para acabar. Você pega e você devolve quando dá, sabe? Você vai pegando e vai devolvendo. E aí a gente cresceu, Marcos, falar pra vocês que a gente teve dificuldade, nunca passamos por dificuldade. Meu pai sempre ralou muito pra dar tudo de bom pros filhos. Pra vocês terem uma ideia, eu com 18 anos de idade eu ganhei um Audi A3 Turbo, que era meu sonho. Meu pai falou, cara, meu pai sempre quis ajudar a realizar os nossos sonhos. Eu nunca esqueço, ele financiou em 48 meses o carro. A casa que meu pai morava, que era numa das melhor condomínio da cidade na época, financiada em 30 anos. O carro do meu pai sempre financiado. Então meu pai financiava o carro por 2 anos e trocava. Ele dava um carro pro banco e um para ele. E quando eu e meu irmão começamos a ganhar dinheiro, foi uma coisa que a gente viu meu pai sofrendo, assim, de ficar pagando boleto e financiamento. Falando, cara, não vamos financiar nada. Temos dinheiro para comprar? À vista? Tem. Então a gente vai lá e compra. Não tem, espera mais um pouco, guarda e compra. Então a gente tem essa política de zero endividamento. Hoje nós não temos nada que tudo que é nosso, avião, barco, casa, tudo quitado, nós não temos financiamento em nada. Agora que no agronegócio não vale a pena você pagar com dinheiro próprio, porque você tem subsídio e vale a pena você financiar. Mas quando o juro é alto e não tem subsídio, e você tem o capital, é muito melhor você pagar com o teu capital. Esse foi um dos aprendizados que você teve com seu pai do que não fazer. Cara, que meu pai teria no mínimo recomendação. triplo de patrimônio. Eu vi meu pai trocar de carro umas 6, 7 vezes ao longo da minha vida. Era um carro pro banco e um para ele. Ou seja, ele teria o dobro, o triplo de patrimônio se ele não tivesse financiado, né? Então a gente cresceu vendo isso e chegamos a uma conclusão. Temos dinheiro, a gente compra à vista. Não tem, espera um pouquinho. Então era um negócio bom, mas mal administrado. Exatamente. E aí que o seu pai falou, não, vem tocar meu negócio, vem assumir aqui, eu vou aposentar. Como é que foi essa entrada aí? Bom, vamos começar então. O que aconteceu? Comecei a trabalhar, não gostava de trabalhar lá. Eu fazia faculdade à noite. De quê? De administração de empresas e fazia direito de manhã, porque eu não queria vir para São Paulo fazer faculdade. Minha irmã mais velha é formada na Getúlio Vargas e a caçula na FUVEST, cara. Passou em 4º lugar na USP, FUVEST. né? Na USP, desculpa. 4º lugar da USP. E aí meu pai falou, beleza, você vai fazer 2 faculdades. Minha mãe, né? Nem Por que meu 2 pai. faculdades? Porque falava que lá era ruim a faculdade, era fraca. Então tem que fazer 2 para valer por uma. Aí, exatamente. Aí o que eu fazia? Eu fazia Deus administração à noite, direito de manhã e à tarde eu tava estudando para tirar meu brevet. Certo. Porque o meu sonho era ser piloto de avião, não era fazer faculdade. Eu me vi numa situação, cara, que eu queria ser piloto. Eu sou apaixonado por aviação. E em 2001, o que aconteceu? Eu estava tirando meu brevet no ano 2000. Quando eu tirei o brevet, 2001. O que aconteceu 11 de setembro? Não sei se vocês lembram. Atentado nos Estados Unidos. As Torres Gêmeas. Torres Gêmeas, aviação mundial, crise. Eu falei, o quê? Tô ferrado. Eu não vou conseguir arrumar emprego nunca. Começou a maior crise da aviação mundial. Você queria arrumar emprego, então? Você não queria ser empreendedor? Não, ele queria ser piloto. Eu sou apaixonado por meu aviação. Irmão, umas coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Meu irmão vê um avião passando, ele sabe qual é o avião. Não é assim, é da TAM, não, é tal marca, de tal modelo. Eu falo, cara... Barulho de avião, sem olhar eu falo, é tal modelo. Ixi. Eu adoro, cara. Só que eu vi, cara... Ele ia no aeroporto pra ficar vendo o avião pousar e decolar. Aí, Marquinhos, eu vi meu sonho ir por água abaixo.
Aí eu falei o quê? Cara, não vai dar pra ser piloto comercial, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu já comecei a mudar minha cabeça. Eu vou ter que ganhar muito dinheiro pra ter meu avião. Aí eu comecei a mudar a cabeça. E eu sempre fui muito sonhador. Eu tava andando com meu pai, eu nunca esqueço, numa pracinha que chama Vivendas, eu e meu irmão fazendo caminhada, eu via, tem muito fazendeiro lá na região. E eles passavam com os aviãozinhos, com os monomotor. Eu falava, pai, compra um avião. Você tá louco, moleque? Você tá achando o quê? Que eu sou banqueiro? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Todas aquelas crenças limitantes. E eu falava, cara, eu quero ter meu avião. Eu vou ter meu avião. Eu tinha um Lécio, lembra do Lécio? Era um Lécio, pneus. Ele tinha um Learjet. Aqueles Learjet antigo que era jato puro, a hora que decolava, chegava a tremer minha casa. Eu subia no telhado pra olhar, cara. Eu já me imaginava. Eu falei, eu vou ter meu avião, cara. Desde pequeno. Você já visualizava isso? Eu vou ter meu avião. Uau. E aí, como eu vi que a aviação comercial não deu certo, eu comecei a falar, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tava trabalhando com meu pai na corretora. Depois que eu tirei o brevet, eu trabalhava à tarde, fazia faculdade de Direito de manhã e administração à noite. Eu levei esse ritmo 1 ano. Detestei Direito. Parei de fazer Direito. Porque, cara, era muito difícil. 2 faculdades, pô. Direito, quem é advogado sabe, cara, tem que dedicar. Não é fácil. Fiquei só com a administração à noite. E trabalhava com meu pai. E aí eu falei, cara, era muito simples. Meu pai tirava cerca de 30 mil reais por mês. Era o Prolabore dele na época, Certo. em 2002, 2003. Pra quem não sabe, Prolabore é tipo o salário do dono. É isso aí. Tá? Então, o É dono como da se empresa- fosse uns 80 mil reais em dinheiro de hoje, é o que ele tirava. Aí a gente tinha 5 irmãos, 4 de sangue. Eu descobri uma filha fora do casamento do meu pai. E aí eu falei, cara, se for dividir, ferrou. Eu nunca vou ter um avião particular, porque eu olhava a corretora, se dividisse, nunca quer ter um avião particular. Eu comecei a digitar na internet assim, trabalho a partir de casa. Aí vem um negócio chamado STC, Sistema Trabalho em Casa. Era um CDzinho, cara. Você colocava. Não era nem CD, era fita cassete ainda. Você comprava e vinha fita cassete em Tinha casa, fita por cassete, um correios. kitzinho, por e-mail e tal. Aí você via um português falando que tinha Ferrari, tinha barco e parará. Era o infoproduto da época. É. E aí tinha que ir numa reunião em Campinas. Aí eu cheguei nessa reunião, ninguém falou o que era. Era Herbalife. Cara. Então ninguém te contava o que Não era, você contava. tinha que... Te vendia uma puta ideia foda, Porque, trabalhar de cara, a casa. Herbalife tava queimada, assim, né? Falei, puta, virar, sabe, vendedor. Mas aí eu caí dentro dessa reunião, cara. Lá em Campinas. Lá em Campinas. Aí eu vi que o produto era bom. Aham. E uma coisa que fez meu olho brilhar. Tinha gente ganhando dinheiro. Tinha um tal de Vinícius Copo que palestrou lá. Ele tinha 30 anos de idade e andava de Jaguar. Isso no ano de 2005. Eu fiquei louco. Eu falei, o que tem que fazer? Ele falou, cara, usa o produto, emagrece e fala com as pessoas. Só isso. Mas eu não tava. Eu era. Nessa época eu era gordinho, eu emagreci. Eu falei, não preciso do produto. Mas minha mãe era gordinha. Aí minha mãe começou a tomar os produtos. Você que pôs pressão na sua mãe. Mãe, vai tomar. Dava os produtos. Dava os produtos. Eu banquei minha mãe, né? Aham. Perdeu. Só que detalhe, né, cara? Vou contar. Quanto tempo a gente tem aqui? Pode falar um pouquinho mais detalhado? Cara, pode. Vamos fazer 1h30 pra não ficar... Pode ser mais Pode ser. detalhado? Então aí depois vocês cortam aí se não ficar bom. O que aconteceu? Não corta não, deixa essa parte. Ó. Aí depois vocês cortam se não ficar bom. Cara, Se não gostar da história, vocês ó, cortam. você cai dentro de uma sala de reunião e aquela lavagem cerebral. Lógico que lava. Cara, a gente só pensa em coisa ruim, tem que lavar mesmo. Tirar as porcarias e pôr coisa boa. E os caras falam assim... Essa é pesada. Era lavagem cerebral. Tá cheio de coisa Tirava ruim as na cabeça, porcaria, né? falava, não, você pode crescer, mas tem um porém. Você tem que investir. Eu precisava comprar 10 mil reais de produto. Nossa. Isso lá em 2005, cara. Eu tinha 22 anos de idade. Eu não Aham. tinha, meu irmão também não tinha grana. Eu levei ele na reunião. Falei, cara, e aí? Você foi junto, sabe? Peguei o cartão do meu pai. Ah. Passei no cartão. Eu conversei com ele. Falei, pai, fica tranquilo que eu vou pagar. Aí eu passei o cartão. Eu fiquei feliz. Uau, sou supervisor. Ia virar supervisor. Eu e meu irmão fizemos. Cara, chegou os produtos. Eu olhei para aquele monte de caixa. Eu desesperei, velho. Eu falei, e agora? Fudeu. Daqui 40 dias vence o cartão, que eu peguei no dia bom do cartão, ia dar 40 dias de prazo. Tinha que pagar dos 10 mil à vista no coco. À vista, chefe. velho. Nossa. E aí falei, ferrou. E aí, cara, eu não sei se foi ruim ou se foi bom. O bom é que quem não sabe nadar, quando cai na água, ou você bate o braço, Você ou você afoga. morre afogado. Eu falei, eu vou bater o braço. Aí o cara, eu lembrei do que o Vinícius falou. Eu liguei pro Vinícius desesperado. Ele falou, cara, fera, tranquilo. Põe alguém pra tomar o produto. Minha mãe começou a usar o produto. No primeiro mês, ela já perdeu 8 quilos. Uau. E as amigas dela começaram a querer saber o que ela tava fazendo. E minha mãe só andava com mulher, as amigas tudo endinheirada, mulher de fazendeiro. Marquinho, resumindo. Em 40 dias eu paguei a fatura do cartão.
Que bom, cara. Comecei a ganhar dinheiro com 22 anos de idade, eu tava ganhando mais que gerente de banco. Eu cheguei a ganhar 15 mil reais por mês no ano de 2005 com 22 anos de idade, cara. Pô, muita grana, velho. Era grande. 15 mil por mês hoje. Não, O cara já de é 22, bom hoje. o cara de 22 É anos. louco. Tá louco. Mas sabe o que aconteceu? Os meus amigos, que era tudo playboy, começaram a dar risada, porque eu usava um bottom ridículo no peito. Perca peso agora, pergunte-me como. Não, Tem uma foto, já vi essa foto. Tem uma Vê essa foto. foto da edição aí. Tem uma história melhor que essa. Lá naquela época, meu irmão foi e começou a chamar as pessoas, né? Porque o negócio era bom. Não tinha como falar que era bom o negócio. E ele falou que ia ter um Porsche pros caras. Putz, verdade. Você prometeu um Porsche, os caras Não, venderam? Não, eu ele falou falei o que ia seguinte, comprar. Vou comprar um Vou Porsche! comprar um Porsche. Hum. E os Eu caras declarei, ficaram fiz uma zoando. declaração pública pra galera. E os caras ficaram zoando ele. Passava um mês. E aí, fera, Aí. já comprou o Porsche? Hum. Nossa, Marquinho. Foram 3 anos escutando esses caras me enchendo o saco, velho. Até eu comprar o primeiro Porsche. Mas porque... Foi vendendo na Herbalife o primeiro Porsche? Não foi vender na Herbalife, mas fez parte do processo. Tá. Por que eu falo da Herbalife? Cara, a Herbalife foi uma escola. Eu era muito tímido. Isso que eu falo. Eu aprendi a vender, eu aprendi a palestrar. Eu que organizava evento, Eu- cara. Eu falo, Foi uma preparação pra pessoa que eu me tornei hoje. muita do nosso modelo que a gente tem hoje da franquia veio da história da Herbalife. Então hoje a gente faz, por exemplo, a gente tem uma viagem de reconhecimento para os melhores franqueados, Certo. que a gente leva uma turma numa viagem nacional e uma no internacional. A gente viu isso na Herbalife. Não existia franquia home office no Brasil. Nós quem criamos o termo home office. Depois veio uma galera e copiou a gente. Por A quê? gente lançou o micro da franquia Herba- do Brasil. Veio da Herbalife a ideia. Legal. E o valor era 10 mil de produto. A nossa franquia começou com um investimento de 10 mil reais. Uau. Eu modelei os caras e jogamos um sistema de franquia. Cara, o que você falou eu acho muito importante. Quero pontuar para dar um zoom nisso aí. Porque eu trabalhei na feira vendendo cinto de sapato com 15 anos de idade. E eu só consigo ser o cara que eu sou hoje porque eu passei aquela situação. exatamente. Aprendi a vender, a negociar. Você aprende a ser humilhado. Sim. Tipo, precisa expor o que seu amigo te deu. Cada um responde de uma forma. Mas é um bullying que te fez crescer. Claro. E se você que está ouvindo esse podcast é hiper tímido, entra no Geonesse, entra na Rio do AD, entra na Herbalife só de estágio, 6 Pra meses. destravar, Só cara. pra você aprender a falar, você aprender a vender, você aprender a fazer evento, chamar as pessoas pro seu evento, que é a reunião que faz na sua Isso. casa. No final do evento, o cara ainda tem que comprar um kit, irmão. É. Cara, se você conseguir fazer um negócio de multinível que fala, relacionamento desse crescer, você consegue fazer qualquer outro negócio crescer. Você já Então, é uma colou escola muito poste? boa. Colou poste? Eu já colei poste. Nunca colei poste. Eu já colei muito poste, cara, porque eu não tinha dinheiro. Flyerzinho, né? É, não tinha Mas você dinheiro. já descolou poste? Hã? E descolou poste? Não, se descolar, não, tem que colar em cima do cara, ué. Não. Não. O Reinaldo teve que descolar poste. Cara, o que eu fazia, Marquinhos? Eu saía colando poste com o meu time. Eu juntava, parecia um bando de doidas, assim, subia as avenidas colando. De emagrecer? madrugada, é. E eu E- colocava o telefone e a pessoa ligava, ó, amanhã vai ter uma reunião, fazer reunião no auditório da Seguralta. Eu lotava. E numa dessas, cara, o baixo fiscal da prefeitura lá na reunião falou: você que é o responsável aqui? Eu falei: sou eu mesmo, né? Você quer encher o peito? Eu sou o Aham. responsável. Então, ó, o senhor tem 48 horas pra descolar todos os postes que você colou. Nossa! Senão vai vir uma autuação aí da prefeitura. E como que você motiva a equipe pra descolar? Aí eu juntei a galera, falei: pessoal, eu queria testar vocês. Eu sabia que isso ia acontecer, mas quem tá comigo aí? Nós colamos, vão ter que descolar agora. E, cara, a maioria foi, confiou. Descolamos o poste. Ô, a gente panfletava. Como é que você vendia naquela época? Eu ligava para meus As contatos. três principais ações de venda, vai. Ó, eu primeiro, lista quente. Uhum. Você fazia uma lista com todo mundo sem prejugar ninguém, filtrava a lista para cair numa lista Não, boa. mas tinha técnica pra fazer lista quente. A técnica era o seguinte, essa técnica é boa. Se você é casado? Você ainda não, né? Eu namoro. Quase. Se você fosse casar e não tem preço o teu casamento, faz uma lista com todo mundo que você fosse chamar pro teu É isso aí. casamento. Esta é, assim começava a lista quente. Aí com a lista quente você começa a vender. Porque custa nada, cara. São seus contatos, você liga e começa já a vender. Comecei a ganhar um dinheirinho, eu começava a sair para panfletar, rodava panfleto, e aí começava a ligar. Outra ação que eu fazia também, eu batia de porta em porta no bairro. Por quê? Não era sobre mim, era sobre a minha equipe. Eu tinha uma lista quente boa, e quem não tinha lista quente boa? Eu ensinava os caras a irem de porta em porta a vender o produto, cara. Escutei muito, não. E Portada vendia? Vendia, opa. Eu não Porque podia não vender. Lá eles- Todo dia eu tinha que vender, O princípio lá era legal, porque era primeiro, era lista quente. Segundo, era todo atendimento, indicação. Tinha que ter indicação. Então, Sim. pô, eu atendi o Marcos
Marcos, você me indica 3 pessoas. Entendi. Então, da tua lista quente, aquele número já ia ampliando. O que eles faziam? Degustação de produto. Então, não era só vender, era você ia lá e fazia na casa da pessoa o produto para ela tomar. Certo. Certo? E o outro, prova social. Tinha sempre uma pasta com todo mundo, gordo, magro, gordo, magro, gordo, magro, gordo, magro. Mostrava pra pessoa, gordo, magro, gordo, magro. Até hoje é igual. No marketing digital, a lista quente nada mais é do que indicação. É. Então, o marketing de afiliados usa muito isso, o marketing de indicação também. Você usa muito as suas indicações, as pessoas que você conhece para você poder vender. Prova social, é um gatilho mental da prova social. A gente pega depoimento de curso online, no seu caso é antes e depois de gente gorda, gente magra. E degustação Aula grátis. é aula grátis, que a galera Fazer faz. live. Os princípios da venda não mudam. Não muda. Pode mudar o canal, mas os princípios da venda vai ser sempre Exatamente. igual. Então, isso aí da Herbalife foi antes de você trabalhar com seu pai ou depois? Eu comecei trabalhando com meu pai, não gostava, conheci a Herbalife. Com 1 ano que eu tava na Herbalife, eu saí da empresa do meu pai, porque eu tava ganhando o triplo. Ah, você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, cara, o maior erro que a pessoa comete é aquela pessoa que vai por tudo ou nada. Aí o cara se ferra, ele tem um emprego dele lá tranquilinho, ganhando uma graninha que paga as contas dele, ajuda a comer. Aí o cara ou vai investir em um negócio, abandona tudo. Não, cara, bota o pé nas 2 canoas. É a técnica das 2 canoas. Aí você começa a trabalhar nas 2. Aham. A hora que vai chegar uma hora, cara, que uma canoa vai andar mais que a outra, você não vai conseguir ficar com o pé nas 2 canoas, aí você tira o pé de uma canoa, deixa afundar e vai pra outra. Entendi. Só que na hora certa. E quando foi essa hora certa, que o meu mentor me ensinou, eu nunca tinha ouvido falar em mentor. E quando eu entrei na Herbalife, eu escutei um negócio que era mentor. E eu tinha mentores. E ele falou, a hora que você estiver ganhando 3 vezes o que você ganha no seu trabalho, você larga seu trabalho e foca só aqui. Foi o que Foi você eu fez. fiz. Triplicou o ganho, eu falei, pai, agradeço, obrigado, e foquei só nesse E negócio. nessa época, seu pai Meu pai foi a única admirava e pessoa falava assim, que me apoiou, ma- cara. ah, Você que acredita? massa. Cara, meu pai, ele sempre foi um cara que, independente do que a gente ia fazer, ele apoiava. Por mais que ele sabia que talvez a gente ia quebrar a cara, mas ele sabia que a lição ia ser boa. Antes dele falecer, cara, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu falei, pai, minha mãe ficou doida, eu não criei filho pra ser vendedorzinho. Minha mãe queria que eu fosse acadêmico, estudasse. Aí eu perdi a namorada quando eu entrei na Herbalife. Meus amigos, que eu achei que fossem meus amigos, se afastaram, porque tinha vergonha que eu andava com bota no peito, meu carro adesivado. E aí eu vi que eu tinha poucos amigos mesmo, de verdade. E você, pai, foi você quem sempre me apoiou. Por quê? Ele falou, filho, eu tinha dúvida se você ia conseguir andar com as suas próprias pernas. Você era muito tímido, não gostava de estudar. Quando você entrou na Herbalife, seu olho brilhou. Eu vi brilho nos olhos. E eu vi que você começou a deixar de ser tímido. Algo dentro de você mudou. E eu tive Legal. que te apoiar, cara. E ele me apoiou, nunca criticou. Em tudo, né? Legal, hein? É essa parada do... A pergunta que fica é, comenta aqui no podcast embaixo, qual que é a coisa que brilha os seus olhos? O que você acorda cedo empolgado? Então você não gostava de trabalhar com seu pai, foi pra Herbalife e ali você deslanchou. Aí eu comecei a crescer, fiquei 6 anos focado na Herbalife. Chegou um momento que a gente viu a empresa do meu pai, conforme eu crescia na Herbalife, a empresa começou a meio que entrar em decadência, no sentido de tava devendo cada vez mais para banco, a situação estava complicada, meu irmão estava lá na empresa, e meu irmão falou o seguinte... Então o Gustavo não foi pra Herbalife, continuou no negócio. Eu tava com ele, mas eu não saí do negócio. Entendi. Ele ficou porque eu acelerei e falei, eu vou focar só nisso. Ele começou a fazer parcial, como renda extra, né, nas horas Nas duas canoas, nas duas fim canoas. de semana, ia nos eventos. Me ajudou muito, cara. Pra fazer evento. Hoje a gente sabe fazer evento. E faz minha as mãe, convenções. minha mãe tinha um sonho, né, Gustavo? Que era franquear a corretora, a Seguralta. Minha mãe, em 1994, ela fez um curso que era Franchising University. Onde que foi o curso? Em Atlanta. Atlanta. E aí ela voltou de lá com essa ideia. Cara, minha mãe sempre foi visionária, né? Minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa fora da curva. Então ela queria... um dos primeiros sistemas, né, de seguros que foram lançados chamava Broker. Ela que fundou a Broker com meu pai. O sistema cresceu bastante. E aí ela veio com essa ideia. E em 94 meu pai falou assim, cara, isso daí não vai dar certo. O sócio também falou, não vai dar certo, isso daí vai dar tudo errado. Jogaram um balde de água fria nela. Aí ela desistiu. Aí ficou engavetado, só que ela tinha todo aquele material. Eu tava na corretora, passei por todas as áreas. Isso pra mim, cara, foi uma puta escola. Porque é impossível você tomar uma decisão como essa de franquear um negócio sem você conhecer o teu negócio como um todo. Exato. Cara, eu sabia do dia que o cliente tivesse interesse em comprar uma pólice ao dia que o cara batesse o carro e tinha que ser atendido. Eu sabia todas as etapas, né?
né? Se a gente fosse falar de jornada de cliente, eu sabia a jornada inteira do Do cliente. começo ao fim. Então eu falei, cara, isso é franqueável. Porque o que a gente define o que é franqueável? É tudo que você consegue controlar. Então a gente tinha um controle muito bom. Você tem um diferencial, a gente tinha um diferencial. Por mais, né, que a administração do negócio estava ruim, mas era um negócio que dava muito dinheiro, a gente sabia fazer aquilo ali muito bem feito, então tinha um grande diferencial. O nosso nome dentro do mercado de seguros já era grande, então tinha controle, tinha um diferencial. Qual que era o diferencial na época? O diferencial na época, que a gente até hoje faz isso, é que a gente tinha um centro de atendimento para os clientes, que isso eu não levo para o franqueado. Então hoje, toda a parte de parcela pendente, recusa, inadimplência, tudo isso, marketing, eu que faço para o franqueado. Entendi. Então, eu tinha esse conhecimento, eu sabia fazer isso. E os caras procuravam a gente que eles queriam se afiliar na Segural. É um diferencial pro franqueado e não pro cliente final. Não, pro O franqueado. cliente final é meio commodity de seguro. Sim, não, exato. Beleza. Mas, pô, Não tem nada de errado. não tem nada de errado. Vários negócios são assim, né? Você for falar, Gasolina é commodity, beleza. Tranquilo. não tem. Aí eu falei, pô, você tem esse diferencial, você tem uma marca forte, você tem controle da operação. Pronto, o negócio é franqueável. Só que tinha um porém. Eu não era um cara bom de vendas, não gostava, não era algo que gostava, eu sabia que o Reinaldo era bom. 2, a gente precisava franquear o negócio. Precisava pegar uma empresa para fazer a formatação e custava. Mas por 100 mil reais por que custava precisava na franquear? O que vocês enxergou? Não, eu enxerguei o seguinte, naquele momento, a gente está falando aí de 2005 a 2007, o mercado de seguros estava passando por um momento de fusões e aquisições. Certo. Então o que foi? As maiores corretoras comprando outras corretoras, as maiores seguradoras comprando outras seguradoras. Naquele momento, e a gente estava sendo abordado o tempo inteiro por outras corretoras para comprar a gente. Você lembra o valor na época, mais ou menos? Putz, você lembra? Cara, se a gente fosse vender aí... Não, na época mesmo. Na época, é que eu vou lembrar de alguma proposta. Ficou de 10 milhões? 10 milhões Então, de o reais. negócio de vocês na época, em 2006, 10. 10 milhões. 10 milhões, se fosse Exato. vender. Entendi. E aí eu falei, cara, pra mim não faz sentido, porque eu sou formado, sou corretor de seguro formado, eu sei fazer isso, eu gostava de fazer aquilo ali. Falei, cara, eu não quero vender esse negócio. Então a gente precisa crescer. E usando nome na Herbalife, né? E ele lá, falei, a gente Eu, precisa crescer. Moendo, em equipe, cheguei a ter 1.000 pessoas na minha rede. Uau. Aí fiz um curso chamado Empretec, é um curso do Sebrae, não sei se alguém já fez, mas é um curso bem legal. Que é, cara, quase uma imersão. Então você fica lá uma semana, durante essa semana você tem que abrir uma empresa, sair pra vender, depois montar o DRE daquela empresa, fazer todo o planejamento de marketing. MVPzão. É, cara. E lá eu levei na minha cabeça que eu ia franquear o negócio do meu pai. E eu fui lá e coloquei uma meta extremamente arrojada. Falei, vou vender 30 franquias no ano. Essa era a ideia. Então eu fiz todo um business plan em cima daquilo ali. Do Sebrae, em Preteczão te ensinou. Pretec. Falei, cara, é isso aqui. O modelo é esse, vai ser desse jeito, tal. Aí eu voltei pro escritório. Falei, pô, agora tem que franquear. E Rio Preto sempre foi um polo franqueador muito grande, né? A Microlinça de Rio Preto, tem várias outras empresas famosas de Rio Preto. IG Piscinas, Prepara Curso, um monte de empresa grande do franchise são de lá. É de São José do Rio Preto. Aí a gente encontrou um advogado que fazia isso. O cara falou, ó, 100 mil pra você fazer a formatação. 100 mil em 2007, 2008. Então, tô falando, ele Era ia fazer muita grana, cara. manual, ia fazer contrato, COF. Eles ajudam muito a modelar o teu negócio para ficar franqueável. Qual que vai ser o royalty? Vai ter fundo de propaganda, Te não ajudou vai. a desenhar mesmo a franquia. Ajudava a desenhar. E aí Não passou na sua cabeça assim... É que você já matou essa objeção minha, mas o negócio tava tipo meio que vermelho. Por mais que o negócio era bom. Então, como é que eu vou franquear um negócio que tá fechando vermelho? Não, mas ele era vermelho, porque assim, se a gente fosse olhar para vender, que era o que tava olhando, o negócio era bom, ele não era no vermelho. Ele é vermelho depois que o sócio gastou o dinheiro. Mas dava lucro. Que é diferente, Você né, tinha 100% gente? dessa clareza. O negócio Claro, é bom. o negócio dá lucro. Ninguém pode falar que não dá lucro. Ele dá lucro. O problema é que você Sócios pega o gastam lucro e demais. gasta mais do que você ganha. Tá? Então, isso tem que ter muita clareza. E o empresário, quando está começando, ele não tem essa clareza porque ele mistura a conta dele física com a jurídica. Então, às vezes, ele acha que não está dando dinheiro e tá. Já teve um papo com seu pai na época? Pai, você gasta demais, tem que... Cara, é um papo mais difícil que você pode ter a fazer isso com o teu pai, né? Mas sim, eu falava, pai, a gente precisa reorganizar. Ele falou, cara, não tem como. Porque, ó, isso daqui era tudo financiado, o boleto ia vencer. Se pegasse tudo que tinha de saldo e pagasse as dívidas, Não pagava. não pagava. Não pagava. Tinha muito mais Se financiamento. vendesse por 10 milhões, não tinha Não, mais... aí pagava. Não, Aí aí pagava. Pagava aí tranquilo. pagava. A gente tava falando de 500 mil de dívida. Ah, tá. Era pouca coisa, né? Tá. E aí eu
Falei, pô, vamos fazer isso. Só que eu não era o cara que era vendedor. Aí chamei o Reinaldo. Falei, Reinaldo, é o seguinte, você tá aí na Herbalife, massa pra caralho, tá ganhando dinheiro. Só que você tá parando pra pensar que você tá gastando tua energia, teu tempo, de um negócio que nunca vai ser seu? Isso me mexeu comigo, Ele cara. pegou você na veia certa. Cara, aí eu comecei a parar pra pensar, falei, cara, é verdade. Eu tô trabalhando, minha rede na época faturava aí alguns milhões de dólares por ano e eu ficava com migalhas perto do que eu poderia ficar. Aí aquilo me deu um estralo, eu falei, cara, é verdade. Eu usei esse termo, eu falei, por que a gente não transforma esse nosso negócio na Herbalife do seguro? E, cara, incrível, Marcos. Você falou Hoje isso? a Seguralta, Herbalife Brasil, fatura cerca de 200 milhões de reais hoje. Por ano. Por ano. Hoje a Seguralta é maior do que a Herbalife. Uau, que massa, hein? Foi uma E virada o de negócio que é chave seu agora, hein? fantástica, cara. E aí eu falei, só que eu não sei vender, velho. Eu preciso de um cara pra vender as franquias. Agora o resto eu garanto que vai rodar. Eu tenho muito claro como que vai ser o negócio. Você chamou o Reinaldo, ele E tocou. aí, só que a minha ideia lá era só fazer loja, que você questionou. Eu falei, não, cara, porque é esse o nosso modelo, que era o que eu tinha como piloto, a gente tem até hoje. Eu falei, é esse modelo. Ele falou, não, não é. A gente vai fazer um negócio que chama franquia home office. O cara vai trabalhar da casa dele. Você que teve essa ideia. Eu Ele tive que a ideia. teve. Ah, ele que teve Ele que veio, porque ele vinha do Eu vim negócio até da com Herbalife. preço, cara. Vim com Por tudo causa da pronto, Herbalife, cara. É. Aí eu falei, cara, mas vamos ver se existe algo parecido no Brasil. Tinha? A gente andou, foi em Goiânia, foi não sei o quê. Aí as operações que tinha, que não era franquia... Goiânia, só uma pausa, melhor cidade do mundo. Aí o cara eu tinha um cara lá em Goiânia, ele falou assim, cara, eu tô com um negócio que parece franquia, mas, pô, tô desanimado. Não deu certo. Não deu certo, não vou fazer. Só que a gente era tão jovem, e eu acho que o jovem, ele tem algo dentro dele que é uma fé inabalável, né, cara? Quando você é jovem, você fala, cara, vai dar certo, vamos pra cima. E a gente era isso, cara. A gente tava muito motivado por fazer aquilo. Resumindo, meu pai acreditou de novo, cara. A gente sentou numa sala de reunião, meu pai, sócio, filho do sócio, falou, ó, a ideia é essa. Meu pai falou assim, eu lembro, eu não sei se ele vai lembrar disso, ele falou assim, o seguinte, eu já não tenho idade pra arriscar. Meu pai falou isso, meu pai tinha quase 70 anos já. 65, né? 65. Só que, se eu arriscar agora e der errado, eu não tenho tempo de recuperar. Porém, vocês dois são jovens. Então, quer dizer, se esse negócio der errado, cara, vocês têm uma vida inteira pra recuperar isso. Então eu não vou entrar, mas eu apoio e eu vou arrumar o dinheiro. Nessa hora, o sócio dele bateu na mesa, falou, eu tô fora, e bateu assim. De novo, vocês... Esses moleques vão quebrar a empresa. Agora que vai acabar de afundar de vez. E saiu bravo, cara. Levantou, né? E saiu da sala, assim. E a gente, convicto que o negócio ia dar certo, falou, cara, vamos pra cima. Vamos fazer um negócio. Mas tem um porém, né? É lógico que a gente tinha essa fé. Eu tive uma namorada que quando eu entrei na Herbalife, ela largou porque ela tinha vergonha. Só que ela me deixou uma coisa de boa nessa história. Eu sempre cresci em igreja católica e nunca me identifiquei. Eu ia porque meu pai falava pra ir na igreja, né? Ia pra comer pipoca. Ia pra comer pipoca na igreja. Top, pipoca também. Cara, e essa namorada me levou pra uma igreja, independente de religião aqui, tá? Me levou pra uma igreja evangélica, onde tinha um pastor que explicava a palavra e eu me identifiquei. Certo. E a gente pensando em franquear, cara, a empresa estava devendo 500 mil, vai, em dinheiro de hoje, aí até um pouco mais, talvez, ia precisar de mais 100 mil. E aí, eu tava morrendo de medo, e lá nesse culto, o pastor do nada virou e falou assim, faz uns 6 meses que eu tava indo lá, ó, você tá em dúvida de franquear o negócio, Deus tá mostrando a Seguralta com mais de 400 franquias. Falou de jeito pra você. Desse jeito. Você nunca falou nada pra ele? Não, você acha que eu acreditei ou não? Acho que não. Lógico que não, porque eu falei, esse cara já sabe que eu tenho a Seguralta, já tô aqui há 6 meses, tá querendo vir com conversa pro meu lado. Eu falei, Deus, se é o Senhor falando comigo mesmo, o Senhor vai falar. No dia seguinte, eu peguei meu carro, fui lá pra Zona Norte de Rio Preto, eu falei, onde eu senti no coração, eu vou entrar. E tinha uma igrejinha pequenininha, lá na Avenida Nato Vetorazzo. Eu entrei nessa igreja, sentei lá no fundo. Era uma pastora pequenininha, assim, que chama Pastora Eva. Ela parou o culto no meio. Menino, você! Eu olhei pra trás, é você mesmo! Você tá com dúvida de um negócio, Deus tá mandando dizer que é Ele nesse negócio. Não precisa ter medo, Ele tá me mostrando você assinando um monte de contrato. Um monte de contrato, um monte de contrato. Eu chego a arrepiar. E dos 3 mil contratos de franquias que tem no Grupo Zanon, sou eu quem assino contrato por contrato. Aí eu tive certeza que era Deus mesmo, a mensagem dele. A gente foi com 2 pés no peito. Falou, vambora. Vambora. Você contou isso pro seu pai no dia? Eu falei pra ele. Falou, vamos franquear o negócio. Aí meu pai emprestou o dinheiro e falou, só que é o seguinte. Vocês têm que me devolver. Tem que me devolver com juros. Falei, fechou. Vambora. E saímos. Pode continuar.
Pode continuar? Pode. Achei da Bom, hora esse pedaço aí. Começamos a fazer um negócio. Fomos lá, formatamos, legal. Falei, agora é o seguinte. Lá atrás, a nossa ideia era vender franquia para quem já era corretor de seguros. Falei, cara, nós vamos quem é corretor de seguros. Eu peguei o carro e saí rodando. Aí você deu tchau pra região. Herbalife. Aí eu fui assim, como a empresa já tava grande, a Herbalife, eu não precisava. Eu só ia no fim de semana nos eventos. Entendi. Pra motivar a galera. Eu já tinha uma rede grande. Já meio que rodava Não ali. dependia de mim, entendeu? E aí eu durante voltei. a semana, ele aqui, ó, É. rodando 6 meses. Sabe quantos franquias já tinha vendido? Ah. Nenhuma. Nada, cara. E aí, duvidou da profecia nesse período? Não, porque, cara, eu acredito que Deus testa a nossa fé às vezes. A gente nunca desistiu. Só que No tempo dele, não é no e nosso. no tempo dele, e Deus manda as pessoas certas. Até que quem chegou na empresa. Cara, do nada. Do Sabe nada. o que é do nada? Do nada. Chegou um cara, eu lembro ele entrando dentro da empresa, ele parou e falou assim, eu preciso falar com o pessoal aí, eu fiquei sabendo que vocês estão franqueando, preciso falar sobre isso. Do nada. Do nada. Nunca tinha visto o cara na vida. O cara caiu lá dentro. Aí eu atendi ele, falei, não, pois não. Ele, eu sei que vocês estão franqueando, não sei o quê, tal. E, cara, falei, legal, né? Vamos entender quem é esse cara. Eu falei, calma aí que eu vou chamar meu irmão, que ele é o Não, o diretor. diretor de expansão. Vou chamar o diretor, né? Tem que. Diretor de expansão. Que era meu irmão. Aí chamou Aí meu você irmão. passou uma maquiagem. Eu andava de Depois gravata. O depois Marquinho, blazer. eu só andava de. Que blazer não, de terno e Terno e gravata, gravata. cara. Você precisava ver. Daqui a mano. pouco eu vou contar essa história. Terno e gravata. Ô, a gente tá aqui no podcast, eu falei, vamos começar? Eu falei, não, peraí que eu vou me arrumar, eu trouxe um blazer. Aí quando eu penso que não, eu dou uma olhada assim, ele tá com a porta do banheiro aberta, eu olho pro espelho, passando uma maquiagem assim, pra poder vir gravar o podcast. E aí ele falou com o meu Muito irmão, bom. os caras chamam José Luiz Adame. Ele foi o nosso primeiro franqueado. Tá na rede até hoje. Tá na rede até hoje. Tem uma franquia ou tem várias? Ele tem uma Tem franquia em José Que Bonifácio. é uma Ele cidadezinha pagou pequenininha. R$6.000 pra franquear o negócio. Pra ser nosso franqueado. Só que antes de ele ir embora, eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, cara, mas por que você decidiu comprar de franquia? Aí ele falou o seguinte. Eu tava fazendo o curso da Funenseg pra ser corretor de seguros e eu vi que você estava franqueando. E aí eu tive a vontade de ser franqueado de vocês. Marquinhos, naquela hora eu fiz assim na minha cabeça. Estralo na cabeça. Falei, Reinaldo, a gente tá tentando vender franquia pra pessoa É errada. o público-alvo errado, cara. Estamos errando o público. Falei, por quê? Eu falei, a gente tem que achar os caras que querem ser corretor de seguro, não quem já é. Ou quem quer empreender. Aí a Aí- gente mudou. E o Gustavo, ele foi um cara que foi, cara, eu sou vendedor, mas esse cara que foi foda, cara. Ele sempre foi high-tech, de tecnologia. Ele falou, tem um tal de Google AdWords Aham. que nós vamos 2008. patrocinar. 2008. 2008, velho, não tinha nada. Eu falei, cara, o que é esse negócio? Explica aí. Cara, ele falou, não, é na internet, a gente vai pôr as palavras-chave que a gente quer buscar. Então ele começou a pôr contador, empresários, colocou assim, negócio a partir de casa, franquia barata, franquia não sei o quê. Eu nunca esqueço, vamos pôr R$50 por dia, né? Falei, é o seguinte. Você que 50 fez na hora. reais. Eu falei, presta atenção. Você foi seu gestor de tráfego Pô, ele na não, época. Eu falei, Pô, presta não tinha atenção gente, nisso não aqui. tinha Eu nada, coloquei aqui cara. assim, ó, melhores franquias. Aí apareciam uns caras. Eu falei, você tá vendo aqui em cima, ó, esses caras estão pagando pra estar aqui. Aham. A gente tem que fazer isso daqui. Como é que você descobriu isso, né? Cara, eu comecei a olhar e pesquisar e vi que aparecia patrocinado, Anúncio. não sei o quê. Eu falei, cara, isso aqui é anúncio. Aí eu fui na fundo, Como anunciar no como Google. anunciar, não sei o quê. E eu achei Cara, o AdWords. fução, hein, bicho? É fuçador, que E massa, aí a hein? gente pegou R$50 pra testar. Eu falei, vamos testar, cara. Até porque R$6.000 que a gente pegou de taxa de franquia não dá pra fazer muita coisa. Aham. Eu lembro que a gente quis fazer revista Veja. Falei, vamos fazer Veja. Ou era R$80.000 uma página em 2008. Era muito Certo. Falei, caro. velho, esquece, cara. Você não conhecia ninguém que anunciava, Gustavo? Ninguém. 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 Você foi do zero. Do zero, criando as campanhas, Aprendendo olhando sozinho. e tal. E aí, o que aconteceu? Cara, e começou a chegar lead. E os caras, eu falei, Gustavo, tá funcionando. E começou, tal. Aí, Chegava como na época? Era e-mail marketing ou era ligação? Chegava no e-mail. No e-mail. No e-mail né? aparecia o nome do cara, o lead, aparecia tudo no Você e-mail. montou uma página de captura, uma landing Não, page? cara, era direto. Não, tinha uma, tinha uma página. assim, tinha um site. Mano, você tinha que ter essa página Ó. hoje pra mostrar como é que era a primeira Tinha um página. site, cara, era bem amador, mas tinha. E, cara, o que aconteceu, Marquinho? Começou, cara, e resumindo um pouco, eu ia deixar uma Só trazer um ponto aqui pros empresários. E aí vocês continuam. Tipo, a virada de chave que fez o negócio do Gustavo dar certo foi porque ele conversou com o cliente. Foi. E essa que é uma das... Ninguém fala com o cliente. Ninguém fala cara. com o cliente, cara. Hoje, ó, pra você ter noção, a galera não acredita nisso. Eu tenho agora uma pessoa que fica na empresa só pro digital, que cuida só disso. Cara, a primeira coisa que ela fez quando ela chegou na empresa, ela não era do segmento. Certo. Cara, ela foi falar com o cliente. Ela ligava pra cliente para falar assim, cara, antes de você fazer o seguro, né, porque ela cuida hoje de venda de seguro,
qual que era a tua decisão? Aí o cliente falou pra ela, não, na realidade eu comecei a olhar em seguro quando eu tava ainda pensando em comprar o carro. Por quê? Ela falou o seguinte, é nessa hora que a gente tem que encontrar o cara. Só se ela não conversasse com o cliente, ela ia achar que não. Então ela foi, falou com o cliente, falou com o franqueado para entender tudo isso. Hoje, lá atrás eu fazia isso o tempo inteiro. Por quê? O Rei vendia as franquias e eu treinava os franqueados. E aquele momento de treinamento, eu passava uma semana com o cara. Você conhecia o cara? Eu falava, cara, o que você fazia antes? E aí eu ia vendo, puta, esse era contador, esse aqui era advogado, esse aqui era não sei o quê. Pra que eu queria saber isso? Pra voltar a fazer o anúncio no Google. Pra saber quem que eu ia taguear, entendeu? Exato. E é a primeira coisa do lançamento que a gente faz, lançamento digital, é estudo de persona, a mesma coisa. E que poucos infoprodutores fazem. Pesquisa com o aluno. Ou pega o telefone e liga pro aluno. Por que você comprou de mim? O que você gostou? Cara, isso vai te ajudar demais a alavancar o seu negócio. Passar horas com o cliente. E não pode parar de fazer, porque Não o cliente pode. muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nossa, E um que bom que você tem negócio essa percepção. bacana, cara, que a gente estourava um espumante pra cada Nossa, franquia era que massa vendia. Porque a gente sempre aprendeu que tem que comemorar, cara. Forte isso. Eu não sou de beber, cara, mas eu estourava só pra escutar o barulhinho da champanhe. E, cara, vamos brindar. Só que começou a vender tanta franquia depois. Vocês Começou... não dando Não conta dava mais. mais. Eu falei, Não. não, cara. Mas era assim, Vai ser uma vez por semana, a gente comemora a franquia. Bom demais, hein, velho? Bom Não, eu demais. estourava e colocava o nome do cara na rolha. Pra guardar. Então, primeira franquia, colocava o nome. Segunda franquia, fazendo isso todas. Olha como o sonho era pequeno, né? Eu nunca esqueço. A primeira franquia standard que a gente vendeu, que era a loja, era R$40 mil. O cara tava me enrolando. E eu sou assim, sou vendedorzão. O cara morava em Dayatuba. Eu falei, tô indo pra São Paulo, posso passar aí? Eu tava indo lá só pra pegar o cheque do cara. Fui lá, porque o cara tinha perfil. Sentei com o cara, peguei o cheque, cheguei. Falei, Gustavo, agora vamos realizar o nosso sonho. Meu sonho era ter uma caneta Montblanc, aquela bundinha, sabe? Que tem Aí foi lá e comprou uma Montblanc de ouro pra mim e uma Montblanc pra ele. Eu nunca esqueço. Eu Olha tenho o até sonho. hoje a caneta. Esses dias eu filmei, falei, essa caneta meu irmão que deu a primeira franquia que a gente vendeu standard. Eu falo, Uau. Gustavo, a gente tem que estar vestido bem, tem que Nossa. andar de carrão, vamos na Mercedes-Benz. Não, calma, que eu vou voltar uma história aqui. Eu sempre gostei de me vestir assim. E o Rei não, né? Você viu o Rei ali maquiando e tal. Passando blush, tá? Quando Maquiando, que esse povo já exagera. filho. Quando Nada- começou a andar, ele falou, Gustavo, a gente precisa passar credibilidade. Eu falei, cara, sim, mas a gente é novo. Ele falou, então, a gente precisa resolver isso. Vamos no shopping comigo. Fomos no shopping, entramos na VR. Sim. Aí ele falou, o seguinte, eu quero 2 ternos, 2 camisas, 2 gravatas, 2 não sei o quê. E eu olhando assim, tipo, eu vou numa festa, né? Achei que era isso. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, não, a partir de amanhã nós vamos andar de terno todo dia. Eu falei, você deve estar de sacanagem. Não, Rio Preto, 45 40 graus na Nossa sombra, né? Senhora. E Bom, de onde você despertou isso? Na Herbalife? Na Você vendeu? Herbalife, era só Herbalife. terno nos eventos, terno e gravata. Eu já tinha, mas o Gustavo não tinha, Eu cara. nunca só vestia meu questionei. irmão. E eu era assim, eu não questionei. Ele falou, vamos usar terno? Eu falei, vamos usar terno. E você concordava? Não Não concordava, gostava, mas ia. Mas ele falou que era bom, vamos usar terno. A gente era muito novo, tinha que passar Eu tinha credibilidade. 24 anos. A aparência importa muito, né? Muito. É. Ainda mais de um negócio tão tradicional. Eu não tá falando de infoproduto. Cara, eu tô vendendo seguro, cara. Vendendo empresa. Eu tô falando pro cara virar empresário. Como que chega lá parecendo um moleque? Eu sofri com isso na corretagem. Com Você 18 não anos é? de idade, o que eu Não fazia? tinha credibilidade, né, cara? Eu usava roupa para parecer mais velho, social. Quando era um cliente importante, uma casa mais cara, eu pedia para ir no carro do meu pai, para ir num carro melhor, para passar mais credibilidade. E a Herbalife fala muito disso. Deixava a barba mais maior também, para parecer um pouco mais velho. E eu estudava, cara. E o cliente, assim, eu tentava entrar nas redes sociais dele, olhava a foto dele, se era casado, se tinha filho no Instagram, no WhatsApp. E aí eu queria fazer piada e puxar assunto de coisa que era antiga. Pro cara Quer dizer, achar que eu era ponto antigo. de conexão, ponto né? de conexão de parecer mais velho, pra poder vender mais, sabe? Eu via que era uma objeção que a galera tinha. Como é que eu vou comprar um imóvel de 500 mil na mão desse moleque que tem 18 anos? Isso aí passava Isso é insegurança. legal. Só que aí não foi suficiente ainda pro que a gente queria, cara. Aí eu falei, Gustavo, vamos na Mercedes-Benz. Vamos lá. Ele falou, Vocês tinham Mercedes? Não. Cara, ele falou, vamos na Mercedes. Eu falei, fazer o que na Mercedes? Ele falou, nós vamos ver um carro. Eu falei, Reinaldo, a gente não tem nem condição de comprar a roda do carro. Ele falou, mas você tem que mentalizar o que você quer. Uau. Eu falei, Cara, o Reinaldo era destravado, hein? destravado. Ele Eu falou, falei, tem que vamos mentalizar. lá, Eu falei, então Vamos fazer o test drive, cara. Eu falei, mas você acha que Eu alguém fazia vai isso deixar... demais quando era Eu falei, moleque. mas você acha que alguém vai deixar a gente fazer uma test drive numa Mercedes, velho? Você tá louco? Ele falou, vem comigo. Chega de terno e gravata. Aí metemos o terno, Isso lá em Rio Preto, no Mercedes lá. metemos o terno, fomos na concessionária e ele lá na cabeça do cara. Gostei do carro, quanto que é? E o cara, 120 mil, não sei, na época, 125 mil. Gostei, mas, cara, não consigo comprar um carro sem testar o carro.
Ele, não, claro. Vou organizar um test drive pra vocês. Agendou? Não, ali na hora. O cara já ajeitou o carro e entramos. Cara, 6-2. o dia que eu andei naquele carro, eu falei, cara, isso é carro. Na época muito eu tinha uma estrada 100% financiada, cara. Eu falei, isso que é carro. Você tá doido. Adivinha qual foi o primeiro carro que o Reinaldo comprou? Depois que ele ganhou dinheiro. Mercedes. A Mercedes que ele andou. Uau. E não demorou muito não, cara. Foram 8 meses depois. Agora, qual foi a virada de chave que eu quero até compartilhar? Não tava passando credibilidade suficiente, cara. Só andar de terno e gravata. Falei, Gustavo, a gente precisa de alguém pra dar a cara pro negócio. Aí, na época, cara, procuramos. Quem? Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Lembra do Domingo Espetacular? Lembro. Vamos atrás do cara. Quanto custa o cachê? Na época era 200 mil reais. Era muito dinheiro na época. Não sei se vocês sabem, 200 mil em 2009, cara. 200 mil é muito dinheiro, dependendo pra quê, até hoje. Não, corrige, hoje seria tipo $500,000 pra fazer uma ação com o cara. E aí, ô Marquinho, quando o cara veio fazer a ação, a gente pegou... Primeiro, como a gente arrumou o dinheiro? Pai, a gente já tava devolvendo 100 mil, a gente devolveu, só que agora eu preciso de mais 200. Ele, como assim? Você tá me devolvendo 100 e pedindo 200? Que é esse, mano? É isso, velho? Eu falei, pai, confia, a gente vai contratar o Paulo Henrique Amorim, isso, eu vou te devolver em 6 meses. Cara, meu pai já sabia que a gente tava fazendo o negócio acontecer, ele via... Você tava quantos franquias nessa data aí? Tava o quê? Com umas... 30, em um 20. ano? Não chegou a 30 no primeiro ano. Tinha uns 20, umas 20 e poucas franquias vendidas. O negócio começou a desenrolar Começou a desenrolar. Aí meu pai apostou, né? Emprestou o dinheiro. Só que quando eu chamei o Paulo Henrique Amorim pra gravar, tava com quase 30 franquias. Só que eu falei, cara, eu não vou ter dinheiro pra pagar ele de novo. A hora que você grava, você fala que já são mais de 100 franquias por todo o Brasil. Tinha 28. Entendi. Mas eu falei, fala que gravar de novo com o cara. Imagina, já fala que são mais de 100. Porque eu ia passar de 100 rapidinho, já tinha visto. Resumindo a história, cara. Depois do Paulo Henrique Amorim, Marquinhos, 8 meses depois, a gente fez nosso primeiro R$1 milhão. 8 meses depois. Milhão na conta mesmo. Distribuído. Na conta, dinheiro no banco aplicado. Na conta da empresa ou na conta dos sócios? Não, de lucro mesmo. De lucro. Pagando na tudo, tinha R$1 milhão ali à no vontade. banco aplicado. Foi o nosso, quando a gente fez de verdade o Foi primeiro importante milhão. propaganda com ele, então? Pra caramba, cara. Foi a virada de chave. Deixa eu dar um zoom nisso aqui, porque esse podcast é educacional. Olha o que os dois anúncios fizeram. Dentro do mundo do branding, tem 3 coisas que você estuda. Personal branding, que é o branding pessoal. Product branding, que é o branding do produto. E company branding, que é o branding da companhia. Por mais que vocês não sabiam que vocês estavam fazendo isso, vocês estavam fazendo isso. O que foi o personal branding? Foi vocês passar a imagem necessária para poder vender. Então vocês foram lá, compraram o blazer, usaram o terno, com certeza usavam a linguagem mais adequada de acordo com cada cliente. Então foi um investimento em imagem pessoal. É importante falar isso, porque às vezes você vai achar que você assiste esse podcast e vai falar assim, então eu vou trocar de roupa aqui, eu vou me endividar na Mercedes que vai mudar meu negócio. Não é isso. Toma cuidado. É sobre ser coerente. O que é ser coerente? Não adianta ser um corretor de imóveis que vende Minha Casa Minha Vida e não dá de Ferrari. Exato. Você vai assustar o seu cliente. Ele vai ficar inibido. Você tem que ir de Gol, de Onix, de Corolla, de Honda Civic. Você tem que ser parecido com ele, talvez um pouquinho melhor, para passar confiança. Se você chegar de Ferrari para um cara que vai comprar um imóvel de 100 mil, ele acha que ele vai se sentir inferior. Como que você sabe isso, Marcos? Já fui pobre, amigo. Já teve vergonha de entrar na loja? Claro. Então o cliente vai ficar envergonhado com um corretor muito rico. Toma cuidado com isso. Então não é sobre ser rico. Mas também não é sobre ser pobre. É sobre ser coerente. Se você vai vender uma casa no Tamboré, casa de R$20 milhões. Tem que chegar de Ferrari. Você tem que chegar de um carrão. Você tem que ser um corretor de Mercedes, de BMW, de Porsche. Se você chegar de um quadrado com a escada em cima, o cara não vai comprar a casa de você. Não. Então o que vocês fizeram? Talvez sem consciência desses nomes chiques e tal, personal brand, mas vocês investiram na imagem pessoal. E não para parecer algo que não era, mas para ser coerente com a comunicação para gerar mais venda. Se tratando da empresa, company branding. O que é? O branding da companhia. Então, a gente não chegou a falar, mas vocês devem ter feito logo, deve ter feito uniforme para a equipe. Não, nessa época a gente fez um rebranding da marca. A gente refez ela, deixou ela mais moderna, com uma pegada mais jovem. Tinha um slogan, alguma coisa? Sempre. O que era o slogan? Era Lembra? Seguralta... Realizando e protegendo os sonhos. Não, na época não era esse. Não, mas da franqueadora. Era Seguralta Franchising. Certo. Eu acho escrito Franchising. E aí vocês trouxeram um nome... Paulo Henrique Amorim? Paulo Henrique Amorim. Para poder associar a marca. A gente chama era um cara extremamente conhecido por empresários. Porque ele estava no domingo de todo mundo. Isso que é importante. Eles pegaram, a gente chama de aprovação social. Ou seja, ele pegou a credibilidade do Paulo Amorim e associou ao negócio. E a gente fez num formato, Marquinho, que a gente não queria que ele fizesse uma propaganda,
Tipo assim, ó, vem aqui conhecer. Não, a gente queria que ele, como se fosse um episódio, ele contando a história da nossa empresa. Certo. Então, hoje eu tô aqui em São José do Rio Preto para conhecer a Seguralto, uma empresa nasceu em 1968. Aí aparece meu pai falando, eu falando, meu irmão falando. Onde vocês vincularam isso? Cara, esse vídeo? Foi YouTube, só internet, cara. internet e YouTube, mano. Só internet. E colocava na página que a gente fazia o Google AdWords, o cara caía na página e tinha o vídeo Porque com o Paulo pra usar na Henrique. televisão, tinha 2 problemas. Eu não tinha dinheiro pra pôr na Certo. televisão e era o triplo do preço o cachê dele, se fosse pra TV. Como era só na internet, Ele cobrou 1/3 do que ele cobraria, cara. Mal ele sabia Que era o que eu queria, internet, cara. E aí que você percebeu que os leads chegavam muito mais prontos depois Pronto, desse você é vídeo. louco, o cara A olhava marca lá o Paulo agora tem uma Henrique puta Amorim. credibilidade. Nossa. Aí o negócio começou a Aí escalar, o que a gente cara. fez quando ganhamos o primeiro 1 milhão na Que conta massa. mesmo? Foi comprei uma Mercedes pra mim. CLC 200 Sport, branca com teto de vidro. Certo. 126 mil reais. Fomos na Audi, compramos um Audi A4 branco, branco interior bege. Eu de Mercedes, ele de Audi. Aí mudou o game, meu irmão. Vocês reinvestiram em vocês. Opa. Aí eu ia buscar investidor, cara, no aeroporto de Mercedes, cara. Investidor ou franqueado? Investidor, queria investir na franquia. Entendi. O cara tava vindo conhecer, eu te pego no aeroporto. Pode deixar que eu vou te buscar. E chegava de áudio. É. Dava outra impressão. Outra coisa. Aí, resumindo a história aqui, acelerando, passou que nem um ano compramos um Porsche, né? Primeiro Porsche, um Aquele Cayman, Porsche lá. 718. Branco com interior azulzinho. Você calar a boca dos amigos. Aí calei a boca dos amigos. Mas você nem tava pensando nisso, eu pensava. Não, Agora eu vou. Não, depois Passou. passou. Mas aí, Marquinho, eu com o Porsche, meu amigo. Nossa, cara, eu me senti importante. E eu ia buscar investidor, os caras estavam em 3. Eu busco você no aeroporto. Ia de Porsche buscar os caras. Só que só cabia 2 no Porsche. Eu sabia disso. Eu falava, cara, aí já ia o motorista. Ó, só cabe 2 aqui. Quem vem vir comigo aqui? E o motorista tinha uma L200, né? Aham. Ia na L200 atrás com o restante, mas de Porsche. Por quê? Os caras querem fazer negócio com quem tem sucesso. Exato. Então, sem saber do personal branding, eu já tava ali trabalhando porque eu aprendi isso com a Herbalife. E aí começou a crescer, cara. Passou de 100 franquias, depois 200, depois 400. Aí quando rompeu as 1000, o resto é história, né, Gu? Tem nem o que falar. Parabéns, uau, muito massa essa história. E seu pai, quando viu esse crescimento todo? Até que ponto ele acompanhou o crescimento? Até Meu quantos pai franquias? faleceu. Ah, eu lembro. Isso aqui é uma história legal. Em Um pouquinho antes da 2000, pandemia ele faleceu. 2018, a empresa fez 50 anos. Ela nasceu em 1968, em 2018 ela fez 50 anos. Aí eu falei pro rei, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa de 50 anos. E a gente forçou muito, cara, essa festa pro nosso pai, não sei o que, tal. A gente fez tudo do jeito que ele queria. Cara, a festa a gente fez. Contratamos J Quest pra cantar na festa. Zé Neto e Cristiano cantou também. Cara, foi uma festona mesmo. E sem saber que ele tava... A gente nem sabia que ele tava doente. A festa foi em outubro. Em dezembro ele descobriu um câncer. 8 meses depois ele morreu. Ainda bem que vocês fizeram essa festa, hein? É. Parabéns, Foi que massa. massa. E aí a gente fez um vídeo de 10 anos, de 50 anos, que conta a história. Eu já vi esse vídeo, animal. É muito legal. E foi nessa festa que ele falou muito com a gente. Falou, cara, puta, olha a empresa, não sei o quê. Foi E o massa. sócio que bateu na mesa e falou que vocês iam quebrar o negócio. O sócio, a gente em 2014 fez uma dissolução com ele e tirou ele da empresa. E, cara, Então ele aproveitou um pouco do hype da empresa, ele ganhou um Opa, pouco de dinheiro com ganhou isso. dinheiro. começou ali um pouco e você falou que meu pai pegou, na época, o avião que é de vocês, se vocês compraram o Citation Mustang, meu pai andou um pouco com a gente. A gente tinha marcado uma pescaria lá para Argentina, mas essa não deu tempo pra de ir. acontecer. Mas o que foi legal, cara, que por causa do avião eu consegui fazer um translado do meu pai, tirar ele de Rio Preto e trazer aqui para São Paulo, que ele não podia viajar de avião comercial sem oxigênio. E com o meu avião eu consegui levar ele com oxigênio aqui pro... Foi o Não foi no Einstein. BP, né? Foi na Beneficência Portuguesa. É Beneficência Portuguesa? BP. A gente conseguiu prolongar a vida do meu pai com imunoterapia. Tirei ele daqui também, levei de volta para Rio Preto. A gente conseguiu estender aí uns 7 meses de sobrevida. E eu acho que, assim, não foi o câncer que matou meu pai, né? Meu pai, ele fez imunoterapia, melhorou 98%. Eu acho que tem um horário, uma época que Deus pega e recolhe, cara. A imunidade dele baixou, ele tava super bem. Eu fui lá no hospital e nesse momento, a hora que eu saio do hospital, o Espírito Santo mostrou meu pai num caixão, eu não acreditei. Eu falei, coisa da minha cabeça. E eu falei, pai, amanhã eu volto aqui. Aí no outro dia eu tava fazendo academia na esteira, eu recebi a ligação que ele tinha falecido. Foi imunidade,
E foi, cara. A gente não entende, né, os mistérios aí, né? Mas foi bom, cara, que ele viu o crescimento. Eu tenho certeza que ele tá muito orgulhoso de tudo que tá acontecendo, cara. Foi muito legal ele ver que ele deixou um legado, né? Ele conseguiu deixar bons frutos aqui na Terra. Da hora. Você é muito sensível, hein, Reinaldo, com a parada do Espírito Santo. É, Teve a cara. profecia, teve a confirmação no outro dia, teve isso com seu pai. Eu já conheço os meninos há muito tempo, os 2 irmãos, e eu sei que o Reinaldo é sensível e tal, mas o Gustavo converteu há pouco tempo. Eu queria que você falasse disso aí, Gustavo. Cara, Você falasse um pouquinho da que foi a parada que te fez. eu vi assim, meu irmão, tanto que ele. Isso era algo que eu sei que era importante pra ele, mas eu não tava preparado. Eu acho que, cara, cada um tem o seu momento. E a gente fez uma viagem junto pra Foz do Iguaçu. Tava tendo um evento lá e o pessoal tava batizando. E, cara, eu senti no coração mesmo. Falei, cara, Explodiu. eu preciso disso, eu preciso dessa conexão. Eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso estar mais próximo realmente que... eu acredito, cara, a igreja, na forma que ela antigamente foi desenvolvida, ela sem perceber, né, principalmente por causa dos fanáticos, acaba meio que expulsando as pessoas. Afasta alguns, né, que não Afasta estão algumas preparados. pessoas, e eu não gostava daquilo. Só que quando eu comecei a me aproximar e ver meu irmão falando, e ver realmente, assim, que o poder que aquilo ali existia mesmo, falei, cara, eu quero isso pra mim. Eu tô preparado pra realmente aceitar Jesus e tal. E aí eu me batizei e, cara, minha vida de lá pra cá, mais comigo, assim, eu acho que a minha aceitação com quem eu sou, do jeito que eu sou, né, a forma que eu me relaciono, você me conhece, eu acho que daquele dia em diante mudou muito dentro de mim. E na sua casa, assim, família, Cara, minha esposa, ela ainda não se batizou, mas ela hoje já frequenta igreja, vai todo domingo com os meus filhos, eles adoram estar na igreja. Então é uma questão de tempo. Meu relacionamento com ela é incrível, a gente estava esse final de semana aqui, só nós dois. Então, cara, mudou muito, assim, muito. Eu sei que o dela é questão de tempo, né? E é tudo por causa do Reinaldo, porque ele que começou, minha irmã vai na mesma igreja. Cara, a gente se aproximou muito como família, muito. Que massa. O que você acha que é a parte de Deus no sucesso de vocês ali? Então, uma corresponsabilidade, talvez se não fosse essa confirmação, você não quer franquear. Cara, Consegue atrelar as coisas o assim, que ou que não dá eu nem pra vejo? atrelar? Não, com certeza, cara. Eu vejo assim. Onde eu cheguei hoje, eu não tenho sombra de dúvidas que foi ele que me colocou aqui. Porque eu não tenho nada assim de Não, nem extraordinário. Eu não sou formado. Eu fiz Não uma tenho faculdade nenhuma. no interior. Se eu tivesse feito Harvard, fosse um gênio, talvez as pessoas falassem, pô, ele chegou lá porque ele é muito inteligente. Mas, cara, não, Deus pegou um cara comum e falou, cara, eu vou te levantar. E hoje eu entendo o propósito que ele tem. Até eu não podia ter filhos, né? Eu até falo na minha história, eu era totalmente infértil. Minha esposa chegando perto dos 30 anos de idade, chorando, que a médica falou que seria muito difícil a fertilização. A gente fez aqui em São Paulo, na melhor clínica, colocamos 2 embriões, não deu certo. É porque Deus não queria que desse certo. Porque na hora certa, a gente foi para a Espanha numa viagem, ela voltou grávida, natural, parto normal, resumindo a história, eu já tenho 3 meninos, o Arthur, o Davi e o Pedro. É pra mostrar o poder dele quando a pessoa acredita, cara. Eu não tinha nada de especial, ele me ergueu e tá me levantando hoje como um dos maiores empresários do Brasil. Não podia ter filho, é a história para as pessoas verem, cara, se você crer em mim, tiver fé, nada é impossível na sua vida. Então, cara, é tudo, é tudo. Nos meus vídeos do YouTube, eu sempre deixo uma mensagem dele. E as pessoas falam, pô, cara, curto o teu conteúdo, o conteúdo top, mas tem como não falar de Deus? Tirar Deus? Eu falei, como que eu vou tirar Deus das coisas? Foi ele que me trouxe até aqui, tudo que eu tenho, eu devo a ele. As visões, ô Marquinhos, é muito engraçado esse negócio da franquia home office. Eu tô tomando banho, vem uns downloads assim, eu até arrepio, eu escrevo. Vem um recente que eu não posso revelar ainda. Ainda não pode falar, mas foi muito forte. É muito forte, é surreal, cara. É que quando realizar, eles voltam Eu no vou podcast, voltar e vou eles te pegam esse falar, trem e mas falam, foi é esse surreal. download. E surreal. ele me dá essas visões, Eu posso dizer, cara. um cara apareceu do nada, a gente nunca tinha visto o cara na vida. O Uma cara mesa de reinou. um jantar, isso você pode revelar como A gente foi. tava lá, eu fui jantar. Eu, um grande amigo meu de São Paulo, tava lá jantando. No e meu irmão Rosewood a gente tava lá no jantando. Rodeio jantando, cara de boa. E, cara, aí, esse amigo nosso ligou pra um outro amigo dele. Falou, cara, você tava aqui no Rodewood? Tava. Ele falou, pô, cara, tô aqui, não sei o quê. O cara falou assim, eu vou voltar aí. Eu falo, arrepio. Eu vou voltar aí. Do nada. Mas você já comeu? Não, já comi, mas eu vou voltar aí.
cara já tinha saído, tava no meio do caminho, voltou no Rosewood, sentou na mesa com a gente. O cara ficou lá, tomou uma água e um café. Antes de ir embora, ele encostou no Reinaldo e falou, preciso falar um negócio pra você. E soltou. Pum. Não te conheço, não sei quem é você, mas Deus fez eu voltar aqui. Falou só assim: tudo que vocês já ganharam de dinheiro não é nada perto do que Deus vai fazer daqui pra frente. Ele tá colocando um negócio na vida de vocês que esquece. Cara, isso não é nem a pontinha do iceberg do que ele vai fazer. E foi embora, mano. E foi embora. De novo. De Outra novo. profecia. Então Deus, Como é cara. que você sabe quando é a voz de Deus ou é alguém emocionado? Você Eu tem- peço, você tem uma eu noção peço disso? uma reconfirmação. Sempre. Senhor, se é o Senhor que tá falando comigo mesmo, fala novamente, me confirma. Às vezes, quando a pessoa tá falando, eu falo assim, ó, se é Deus que tá falando, pede pra ele falar alguma coisa do pé dele. Eu penso. Aí o cara fala do pé dele, eu sei que é Deus que tá falando com ele. Só que nesse caso, como foi tudo muito rápido, eu pedi uma reconfirmação e veio mais 3 vezes. Já Essa veio, mesma já. reconfirmação. Ó. Então depois a gente conta. Depois você conta. Mas quando- assim, esquece tudo, pessoal. O que tem que ficar a mensagem? Assim, eu sei que é utopia, mas a vida que eu vivo hoje, Marquinhos, é surreal, cara. Assim, eu olho assim, eu falo, meu, é o poder dele. Então, eu sei que às vezes está distante para algumas pessoas essa minha realidade, mas que eu queria deixar de mensagem para quem está assistindo a gente, negócio não é só o negócio que você tem que cuidar, você tem que cuidar do espiritual. Porque se você não tiver com o seu espiritual resolvido, se você não tiver com uma conexão forte, desenvolvendo o seu espiritual, cara, você pode até ganhar dinheiro, mas eu conheço vários empresários que se suicidaram, porque tinham dinheiro, mas não tinham o lado espiritual resolvido e desenvolvido. Então busquem desenvolver o espiritual. Você vai ver que soluções, que problemas que pareciam sem soluções, vão aparecer soluções se você estiver conectado. Cara. Você acha, Gustavo, que se você já tivesse convertido, tivesse com a espiritualidade como você está agora, há 4 anos atrás você tinha tido a depressão também, ou você não consegue? Ah, eu tenho certeza que eu não teria. Não tido. teria. Nem a pau. Na época, 4 anos atrás, vocês já eram bem pra caramba. Mas... Já Já era tinha bem- dinheiro, cara, andando Já de tinha. boa, tinha tudo, avião Tudo. particular, tudo. Aí eu virei e falei, cara, mas o que É tá porque o faltando? vazio que as pessoas não sabem de onde vem. E o que é interessante é o seguinte, eu tive essa depressão, falei pro meu irmão, quero largar tudo, não sabia o que era, foi daí que entrou o esporte na minha vida, que eu fiz o Iron, porque eu achava que eu precisava preencher alguma coisa, e cara, eu fiz o Iron, fiz tudo e vi que não tava ali ainda. Não era aquilo ali. Tudo bem, o Iron foi massa, esporte é importante, mas cara, ainda tinha o vazio. E eu acredito que tem muitos empresários que passam pelo que eu passei. Muitos. E é o que ele falou, tem muitos caras que são milionários, que têm mais dinheiro que metade de uma cidade, e o cara se mata, cara. Porque o tem o ator vazio. o Robbie Williams, de Hollywood, lá do Tá, Patch tem muitos- Adams, Tem muitos Tem casos, muitos. se tem muitos suicidou. casos. Então, Whitney aí- Houston, vários cantores, é muito comum. O muitos cara casos. pira, né? Tem muita gente que é muito rica e só tem dinheiro, né, cara? É. Ser rico de Não dinheiro. tem riqueza, né? É, Riqueza é diferente de dinheiro. né? total, total. Com a mentalidade de hoje que vocês têm de riqueza e não de dinheiro, vou mudar um pouco do mood aqui do podcast. Se fosse pra começar do zero, com todo o conhecimento que você tem, só o network que não. Sem o network. Sem o network, mas com todo o conhecimento. Eu voltaria exatamente O que você parecido faria? que a gente começou. Cara, Você ia com franquia do mesmo jeito. Eu ia tentar vender. A gente entendeu a lógica do processo de venda lá atrás, que é o que a gente falou. Não é nem lógica, é um princípio. O que muda é o canal, o que muda é a forma. Mas, cara, a venda, para você escalar rapidamente o negócio, é venda, cara. Porque se eu não posso usar meu network, se eu, né, talvez poderia vender curso, mas não Você sei. vendeu o quê? Você eu sabe ou ia não? olhar uma tendência de mercado. Por A que, que gente eu dei hoje- certo com um produto para emagrecer? Cara, porque é uma tendência. O Brasil está cada vez mais obeso, o mundo está cada vez mais obeso. Então tem um apelo grande, o produto funciona, seguro também é muito legal, porque, cara, a violência aumentando cada vez mais, a insegurança. Hoje o trânsito tá maluco, precisa de seguro, né? Não tem como ficar sem seguro. Então ele é uma tendência e um produto bom. A gente pra sempre vender. tem essa visão nas empresas que a gente põe no grupo. Então eu sempre falo pro Reinaldo, cara, não dá para investir em modinha. É. Então, paleta mexicana, daí vai passar, né? Essas modinhas passam. E eu sempre falei para ele, a gente tem que olhar produto, que a gente sabe que esse produto ele já existe há muito tempo e ele vai existir por muito tempo ainda. Talvez o que precisa mudar é a forma que é feita a venda. Ou a forma que é escalado esse negócio, certo? Então a gente sempre olha esse tipo de coisa. Então eu voltaria com a mesma consciência que eu sempre tive.
Cara, eu preciso encontrar um produto que eu sei que vai existir por muito tempo, que a margem é boa, e o que falta, às vezes, é dar uma forma diferente para ele vender. Ou, né, o canal, ou a forma de escalar, né, ou através de franquia, ou através de internet. Qual que é a forma que esse produto provavelmente tem mais fit? Ia trabalhar em cima disso. E paralelo a isso, buscar cada vez mais Deus, cara. Buscar desenvolver o espiritual, buscar sabedoria na palavra. Se alguém quiser um conselho, que eu faço isso todo dia, eu leio Provérbios na empresa. Em casa eu leio a Bíblia, as outras passagens, mas na empresa sempre Provérbios. E sempre que eu volto, eu tenho um entendimento diferente. Mas é estudar mesmo, é buscar o quê? Sabedoria. Porque, Marquinhos, eu te falo uma coisa, durante a pandemia, cara, que todo mundo começou a ficar louco, muitas empresas quebraram, foram os anos que nós mais crescemos e rompemos barreira. Por quê? Home office, velho. O cara vai trabalhar de casa. Home office, você tá... Internet, comecei a me posicionar, não era posicionado na internet, eu vi que era um grande canal que eu tinha que me posicionar. Então, eu não era nada conhecido, assim, eu tinha, sei lá, cara, 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Explodiu, tô com mais de 600 mil. Tô com um canal no YouTube que eu nunca imaginei ter um canal no YouTube. Então, quando você sabe que você tá com Deus, cara, você pode estar no meio do deserto, não vai faltar comida, ele vai mandar maná do céu. Você não vai passar calor, porque ele vai ser nuvem, vai fazer sombra. E você não vai passar frio, porque ele vai ser coluna de fogo. Essa é a questão da fé. Você vai prosperar independente de onde você estiver. E Dubai é um clássico disso. Os caras pegaram no meio do deserto, cara, as condições que eles tinham, areia, e construiu tudo aquilo que a gente sabe. Então não é sobre o ambiente. Não é a região que você está, é o que você faz com o recurso que você tem. Independente, porque você ficou olhando a grama, o Marcos Paulo, eu vou fazer lançamento digital. A grama do vizinho sempre é mais verde, cara. E a gente viu que a gente tem que focar naquilo que a gente tem de recurso, cara. E fazer bem aquilo que a gente sabe fazer. O que você falou, Zanon, é tão real que não é o ambiente. O ambiente ajuda pra caramba, importa. Uma das coisas que mais ajuda é o ambiente pra crescer. Mas o que importa não é o que fizeram com você. É como você reage com o que fizeram com você. Exato. E aí tem alguns que ganham limão, um se queima e machuca com limão, o outro vende limonada. E quando você tem essa mentalidade como um todo, cara, em qualquer situação que você tiver, pode ser o mais diversa que for, que você vai arrumar uma solução pra você poder sair dela ou sofrer menos. E eu gosto de sempre lembrar o seguinte, cara, a gente passa por muitas coisas, todo mundo passa a vida inteira, desde quando você começou. Pode ter certeza, tudo é um aprendizado. Sempre. Se você tiver sempre essa consciência, eu tenho isso. Às vezes eu estou passando por um momento mais difícil ou por um momento, até dentro do negócio. Você fala, putz, que momento ruim para resolver isso. Na minha cabeça é assim, cara, isso aqui lá na frente vai fazer algum sentido. Total, eu também vejo muito isso. Hoje, às vezes, faz nada. Eu vejo assim, porque, cara, a gente passou pela Herbalife, cara, eu já fiz show, cara. Eu já organizei show de Zeca Pagodinho. Fiz sem saber porque eu tava fazendo. Cara, já vendeu a Havaiana no Canadá. Já vendi a Havaiana no Canadá. Já, no Canadá, você morou fora? Eu morei lá. Eu já passei em todos os setores. Eu, cara, sempre quis fazer diferente no setor que eu sempre tive isso dentro de mim. Então, cara, eu trabalhava no negócio de apólice. Eu queria fazer diferente. Eu falei, cara, por que é desse jeito? E eu não sabia por que eu fazia aquilo, mas eu fazia. Hoje, no momento que eu olho pra trás, eu falo, cara, se eu não tivesse passado por aquilo, eu nunca conseguiria fazer o que a gente fez. E as pessoas às vezes focam no problema e falam, puta, essas coisas acontecem comigo, que não sei o quê. Eu falo, cara, pode ter certeza, lá na frente vai fazer sentido. Os pontos do passado só se conectam no futuro. Exato. Quando eu paro pra olhar também na minha vida. Até no treino eu brinco, com o cara que me passa o treino, ele passa uns treinos duros, assim, eu brinco e falo, cara, esse treino deve fazer bem pra alguma coisa. Porque pra agora eu não sei o que é, mas lá na frente deve fazer bem. Lá na frente isso vai fazer algum sentido pra poder ir pra cima. Uau, muito massa. Cara, obrigado pela presença de vocês dois. Vamos ter que fazer um podcast individual, com cada um depois. Vamos fazer. Tem muita coisa pra gente extrair de cada um aqui. O lado de ousadia, de comprometimento, disciplina, de superação do Gustavo, ser atleta, ser piloto da Porsche Cup. Vamos falar disso aí, também. Trazer esse lado aí. Que o esporte tem tudo a ver com o empresário. Muito a ver, cara. A maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as coisas. Então, se exatamente. Você consegue romper limite pessoal no esporte, você consegue trazer muito... Não, é detalhe, romper limite pro negócio. Foi campeão da categoria dele ano passado, da temporada. Primeiro ano dele. Primeiro ano de corrida foi campeão. O Gustavo é arrojado mesmo. É determinado, cara. Determinado. E o Zanon, da mesma forma,
trazer mais essa espiritualidade. Bora. Escritor, destrava muita gente. Visão pra caramba. Muito. A gente viu que no começo da trajetória dele, ele chegava muito mais longe. E veio puxando aí. De certa forma, até te puxando, né? Claro. Vamos vestir bem. Vamos Muito. fazer home office. Então, vocês dois se complementam muito. Muito massa ver vocês dois juntos assim, crescendo e empreendendo. Fico por isso pra caramba. Valeu, Eu tamo que agradeço. Valeu, obrigado. Ele tem que voltar lá no Zanon Cash. Precisa. Nós vamos voltar lá. Tem que voltar lá. Ó, Gustavo, pode deixar uma mensagem final pra galera. O que você deixaria? Do que você quer que a galera... Da sua trajetória, o que você tá vivendo no momento aí. Cara, eu acho que isso que eu falei é algo que, principalmente a galera mais nova, cara, curta o que você tá vivendo hoje. Curta, independente da situação que você tá vivendo. Pode ter certeza que isso aí vai ser uma lição no futuro. E que isso que você tá passando agora, lá na frente vai fazer toda a diferença. Então aproveita esse momento. Né? Às vezes a gente fica muito focado em o dia que eu tiver isso, o dia que eu conquistar aquilo. E a vida é agora, a vida não é a linha de chegada. A vida é o momento que você tá vivendo. Curte isso daí. Você vai ver que você vai ter muito mais prazer com as coisas que você está fazendo. E o futuro é uma coisa que não tem como você controlar. Mas as suas atitudes de hoje vão te trazer o resultado do futuro. Então aproveita esse momento. Eu sei, o Reinaldo. Cara, a mensagem que eu quero deixar é que não existe sucesso sem processo. Se você não passar pelo processo, você não vai chegar na Terra Prometida. Moisés precisou passar pelo processo, passar pelo deserto, para as pessoas poderem chegar na Terra Prometida. Às vezes a pessoa ela quer a Terra Prometida, ela quer o sucesso, mas ela não está disposta a passar pelo processo. O sucesso faz parte do processo. Boa. Vou complementar os dois com uma fala. Dor, essa aqui é a equação para você poder crescer. Dor mais reflexão igual a progresso. Então tá doendo? Beleza. Mas se você refletir sobre essa dor e a partir dessa reflexão você começar a fazer algumas atitudes diferentes, buscar pontos de melhoria, você vai progredir. Então o processo é a dor mais reflexão. Dor mais reflexão igual a progresso. Você vai apontar para o sucesso que você quer na sua vida. Obrigado por você ter participado com a gente desse episódio aqui. Ficou aqui na descrição as redes sociais do Gustavo Zanon, do Reinaldo Zanon. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, curte. Eu quero que você deixe um comentário aqui pra mim. E eu me comprometo a mandar um livro assinado pra você. Pode mandar um seu também? Bora, Não? vamos Você já escreveu o seu ou não, Não. Gustavo? Tomara que no próximo podcast nosso, o Gustavo também tenha um livro aí pra gente mandar assinar. Então, eu vou mandar um livro meu assinado e um do Reinaldo pra você. Se você comentar aqui nas primeiras 24 horas que sair esse podcast, comenta o que você mais curtiu, a maior sacada que você teve, o maior aprendizado que você pegou, que a gente vai te chamar aí. Já comenta e deixa seu e-mail no final do comentário, que a gente vai te chamar. Vou te mandar um livro assinado na sua casa, um meu e do Reinaldo, viu? Obrigado, viu? Valeu. Até a próxima. Regra do quê? Tá. Vou fazer um só. Nossa, é verdade. O povo tá aqui, vai dar 1000 comentários. Ó, vou mandar 1000 livros. os 2 melhores comentários aqui, que comentaram nas primeiras 24 horas. E como é que a gente sabe que é os 2 melhores? Da minha cabeça. Se eu e meu time gostar, os 2 melhores a gente vai mandar pra você, beleza? Beijo no seu coração e até o próximo MPCast aí. Valeu!